aquilo que o Kingsley Davis queria, as feministas marxistas começaram a fazer. Em outras palavras, esse projeto megalomaníaco de domínio mundial começou a se instaurar através dos movimentos feministas, sem que elas mesmas percebessem que estavam fazendo isso. Quer dizer, um governo mundial contra o qual não se pode reagir está se fazendo em nome da liberdade e da emancipação. Uma ditadura está se fazendo em nome de causas libertárias. Notem a incoerência. Em outras palavras, os metacapitalistas estão sendo as mentes mais brilhantes da esquerda. As mentes mais geniais do movimento socialista são os metacapitalistas. E eles não conseguem perceber isso. Talvez porque estão muito preocupados em contar o dinheiro dos investimentos que se dão às suas iniciativas. Gênero e aborto são um único pacote. E este pacote está a serviço de um projeto de dominação que envergonharia Hitler, Mussolini, envergonharia Napoleão, envergonharia Carlos Magno, Alexandre Magno, Júlio César, os maiores ditadores da história. Ficariam completamente ruborizados diante desta monstruosidade. Querer se manipular a sociedade inteira em nome de coisas tão efêmeras. E é muito interessante nós percebermos que em todas estas tentativas de domínio mundial da história, na verdade o que nós temos é apenas a continuidade do que há de mais bárbaro e de mais espúrio na ambição humana pelo poder. Esta sede gananciosa pela supremacia, pela anulação do outro, pela imposição das próprias cosmovisões, sem passar pela elaboração racional, pelo convencimento, mas como indução inconsciente, que faz com que toda essa iniciativa seja não apenas vergonhosa, mas inaceitável. A Ford confessa tudo isso num de seus relatórios. Vocês podem lê-lo, está na página da Ford, Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. Eu cito agora trechos desse relatório. Abre aspas. Durante a década de 50 e 60, em resposta a uma crescente preocupação em relação ao aumento do número absoluto de pessoas no mundo, as fundações privadas financiaram a pesquisa e o desenvolvimento de políticas e serviços destinados a reduzir as taxas de crescimento populacional. Nota, crescimento populacional era o objetivo. Nos anos 70, as Nações Unidas e outros países em desenvolvimento, movidos pelas mesmas preocupações de diminuir o crescimento populacional, começaram a atuar neste campo. E no fim dos anos 80, praticamente todos os governos passaram a adotar políticas populacionais, na maioria dos casos, com o objetivo de reduzir o crescimento populacional. Note, a Ford começa falando que isso era uma preocupação das fundações, nos anos 50 e 60. E ela se ampliou aos governos, e dos governos passou à ONU. Claro, porque a ONU passou a ser subsidiada e colonizada por quê? Por fundações. Continua Ford. Nos anos 80, um entendimento mais profundo das complexidades do processo pelo qual as pessoas tomam decisões reprodutivas e destas consequências para toda a família, começou a mudar o esquema conceitual a partir do qual as políticas populacionais eram discutidas. Ou seja, o reconhecimento de uma discriminação histórica contra as mulheres em muitos aspectos de suas vidas conduziu a um entendimento mais amplo de que o status das mulheres é um fator chave na sua capacidade e motivação de controlar
a sua fertilidade. Então, elas mesmas estão dizendo aqui que nos anos 80, então chegaram à conclusão de que você tem que mudar o discurso, mudar a chave. Do controle populacional, você tem que começar a falar do direito reprodutivo da mulher. Você tem que começar a fazer um discurso feminista. Mas para quê? Para chegar à mesma conclusão de que precisa se reduzir o crescimento populacional. Esta abordagem, continua a Fundação Ford, não se pode omitir em reconhecer a necessidade de promover o aborto seguro. Então, o aborto seguro não se promove por causa do bem das mulheres. O aborto seguro, entre aspas, se promove por quê? Porque você quer reduzir o crescimento populacional. E eles dizem como se fazer isso. Prestem atenção, porque isso é a coisa mais interessante. Propomos 3 objetivos específicos para o trabalho da Fundação em Saúde Reprodutiva. 1. Desenvolver um esquema conceitual abrangente socioeconômico, legal e biomédico para a saúde reprodutiva, intensificando a pesquisa em ciência social e sua utilização na formação de políticas e no projeto de serviços. Ou seja, primeiro objetivo, para você alcançar aquela finalidade, vamos estudar sociologia nas áreas socioeconômica, legal e biomédica. Vamos fazer uma sociologia que explique quais são os mecanismos para você conseguir calcular, equacionar esses fatores para aquela finalidade. Em segundo lugar, empoderar as mulheres para melhor entender, articular e atuar suas próprias necessidades de saúde reprodutiva nos níveis familiar, comunitário e político. Ou seja, você pega aquilo que os sociólogos disseram e faz com que as mulheres acreditem naquilo. Notem como isso não nasce das mulheres, nasce dos sociólogos. Você faz com que os sociólogos produzam um discurso e você coloca aquele discurso, que obviamente foi feito de maneira atrativa para as mulheres, ser comprado por elas, para que elas sigam tudo aquilo que estes sociólogos, que elas desconhecem quem são, estão escrevendo acerca delas. Em terceiro lugar, promover o debate público e a consciência pública sobre saúde reprodutiva e temas populacionais, incluindo o desenvolvimento de esquemas conceituais, éticos e legais em diferentes sociedades, com a finalidade de implementar políticas e serviços. Ou seja, os sociólogos produzem um discurso, transferem este discurso para as mulheres, com a finalidade de fazer o quê? De mudar a ética da sociedade, de alterar os padrões da sociedade, as leis da sociedade, os ordenamentos jurídicos da sociedade. É um mecanismo de manipulação, isso está escrito, eu estou citando o que a Ford escreveu. Ou seja, as mulheres obedecem aos cientistas sociais, a quem elas não conhecem, fazem um debate, ou seja, um alvoroço social, e provocam essa demanda, que não nasceu delas, nasceu de uma produção artificial causada pelos cientistas sociais, em função não delas, mas da diminuição do controle populacional que está a serviço de um governo mundial, como eles mesmos reconhecem, da própria Fundação Ford. Quer dizer, nós estamos diante de uma confessada manipulação. E por isso, conclui a Fundação Ford, os estudos sobre a prevalência dos abortos ilegais e inseguros em um determinado país e sobre as demandas que exigem dos serviços de saúde do país, irá fornecer a informação específica do país essencial para um debate informado e o subsequente desenvolvimento de reformas legais e da saúde.
Estes dados deverão se constituir no pano de fundo contra os quais deverão ser discutidos os valores morais envolvidos. A disseminação destas pesquisas políticas para grupos chaves de advogados, organizações de mulheres, líderes religiosos e agentes políticos, assim como profissionais de saúde, é essencial para o melhor debate público informado. Olha o que eles estão dizendo. Você precisa pegar os tais dados sobre o aborto ilegal e inseguro e criar uma crise social proposital em cima disso, através da qual você começa a rediscutir os valores éticos da sociedade. Você faz as próprias mulheres questionarem tudo isso, causarem alvoroço, pegam essas pesquisas causadas voluntariamente, artificialmente, e colocam nas mãos de grupos-chave, de advogados, de médicos, organizações de mulheres, até de líderes religiosos. Você cria fundações religiosas com a intenção de promover isso. E assim você vai causando o frisson necessário, que também é artificial, para que toda a sociedade seja enganada. E aquela finalidade que eles ocultamente cultivam seja alcançada. Ou seja, isso não é para ajudar as mulheres. Isso serve apenas para criar uma ditadura. A maior ditadura que já se viu na face da Terra é uma instrumentalização colossal, na qual os próprios marxistas estão sendo usados a serviço de uma revolução que eles dizem combater. Eles estão sendo usados nessa mesma direção e não percebem isso. Como disse antes, as mentes mais geniais da esquerda são os metacapitalistas. A pergunta que a gente se faz é: até quando a gente vai aceitar ser feito de bobo, ser feito de trouxa por essa gente? Eles querem dominar o mundo. E eles fazem isso subvencionando as nossas causas. E quando eu digo nossas, eu digo num sentido bem lato. As causas de todos esses grupos. Então eles pegam a causa feminista e fazem a causa feminista trabalhar para eles. Eles pegam a causa LGBT e fazem a causa LGBT trabalhar para eles. Eles torcem as causas em seu próprio favor, manipulando essas minorias subvencionadas por eles mesmos nessa direção que eles estão alcançando. Eles perceberam que não há nenhuma incoerência essencial entre as requisições da esquerda e as da nova ordem mundial. Então eles estão usando tudo isso em favor da nova ordem mundial. E estes senhores sequer percebem isso em nome da chamada teoria crítica. E aí, eles vão causando divisões na sociedade que são totalmente falsas. Por exemplo, feminismo versus machismo. É óbvio que existem pessoas que são idiotas o suficiente para aceitar esses rótulos. Mas na sociedade, pelo que a gente percebe, os homens gostam das mulheres e as mulheres gostam dos homens. A maioria. Mas mesmo quem não gosta do ponto de vista sexual, gosta do ponto de vista humano. Não há um entrincheiramento entre as pessoas. É uma forçação absurda esse suposto entrincheiramento. Ou, por exemplo, o gaysismo versus o homofobismo, vamos dizer assim. Como se houvesse uma perseguição de morte, uma espécie de nazismo anti-homossexual na sociedade. Tivessem Hitlers anti-homossexuais matando as pessoas por aí. Quer dizer, há uma inflação de dados forçada. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso percebe isso. Vão criando esse tipo de dialética e vão desviando o discurso da sua essência e jogando para temas paralelos, como preconceito, como se houvesse alguém a favor do preconceito. Quer dizer, cria-se um discurso como se você não fosse do movimento LGBT ou pró-agenda LGBT, você, ipso facto, é a favor do preconceito. Se você não subscreve as teses do movimento
feminista, você é ipso facto um maldito patriarcalista, machista, binarista, cis, como dizem eles. Quer dizer, eles vão criando este tipo de discussão paralela em nome destes pacotes. Eles vão desviando a atenção da sociedade da essência do problema. Por exemplo, na questão de gênero, vamos parar de falar de preconceito, vamos deixar de mimimi e vamos para a essência, vamos discutir a categoria gênero de verdade, vamos colocar as cartas na mesa e parar de enganar a sociedade. Nós temos passado meses tentando devolver o assunto à sua essência, enquanto todo mundo se finge de imbecil, e na verdade ninguém é imbecil, para falar de um tema sobre o qual nós todos estamos de acordo. Vamos voltar à essência, e mais, não é apenas da essência que eles nos querem desviar. Os mesmos que deslocam a discussão para temas periféricos são os causadores destas ideologias em vista da nova ordem mundial. Então, por que eles estão deslocando para temas periféricos? Porque eles não querem que nós descubramos a causa. Eles não querem que nós cheguemos à compreensão de quem são eles mesmos. Eles estão atirando uma pedrinha do outro lado, dizendo, olha para lá, olha para lá. Enquanto escondem o braço para que nós não percebamos que são eles os atiradores da pedrinha. Na verdade, nós só vamos conseguir entender esses problemas quando nós entendermos na sua essência, e entendendo a sua essência, entendermos quem são os seus causadores. A verdade é que há uma cultura da morte. E este grande pacote foi criado para a criação do governo mundial. Essa cultura da morte inclui em seus elementos essenciais o aborto e a ideologia de gênero nos nossos dias, mas inclui outros diversos temas que podem ser incluídos mais ou menos de acordo com as suas conveniências, como a eutanásia, o suicídio assistido, ou qualquer outra bobagem que se queira inventar, grotesca, que contraria diretamente o bom senso. Contudo, meus queridos, diante da cultura da morte, a gente se coloca de maneira perplexa. Por quê? Como dizia o padre Paulo Ricardo no final da sua apresentação, a cultura da morte é contra a natureza humana. Obviamente contra a natureza humana. Contra a ciência. E de um modo especial ela é contra o cristianismo e de um modo mais especial ainda contra a Igreja Católica. Isso aqui não é algo escondido. A hostilidade que há contra a Igreja, o deputado Diego pode testemunhá-lo de modo bem consciente. Não é pequena nestes ambientes. A cultura da morte é contra a natureza humana. Basta pensar. Meu Deus do céu, converse com uma mulher que abortou. As mulheres às vezes vêm falar com a gente 30 anos depois que abortaram, chorando, como se o aborto tivesse acontecido há 1 hora atrás. Isso vai contra a própria natureza da mulher. E quando elas não elaboram este sentimento de forma dramática, o elaboram de forma grotesca, se tornam áridas, monstrificadas, amargas. Vai contra a natureza feminina. Assim como a eutanásia vai contra a natureza humana, a ideologia de gênero vai contra a natureza humana, pega essas pessoas, conversa com elas, veja se elas são felizes, de verdade. Olha no fundo dos seus olhos. Você está negando dados objetivos reais, concretos. Dizer que não há homem e mulher. Meu Deus do céu. De que nós estamos falando? Chamar a diferenciação entre homem e mulher de ideologia binarista, de heteronormatividade, é obviamente a criação de um vocabulário enganoso, simplesmente feito para ludibriar a nossa percepção. Isso vai contra a ciência. Não apenas porque a genética descobriu e tem descoberto cada vez mais
que a vida humana começa no momento da fecundação. E com os instrumentos que nós temos, nós podemos chegar à visualização do processo. Não apenas porque, desde o momento em que há um óvulo fecundado, ele tem uma identidade genética masculina e feminina inalterável. Isto é tão assim que a identidade sexual está em cada uma das células do nosso corpo. Cada célula é masculina ou feminina. Não há como ludibriar a ciência. E se não há como destruir, nem a natureza humana, nem os dados da ciência. Tantas vezes na história já tentaram destruir a Igreja Católica e até hoje não conseguiram. Os revolucionários franceses diziam que queriam enforcar o último rei na tripa do último padre. Eles enforcaram o último rei, mas não enforcaram o último padre. Se alguém chegasse para qualquer banqueiro e dissesse assim: olha, eu tenho um projeto para dominar o mundo e é uma coisa fantástica, fenomenal. Só que tem um problema. Nesse projeto nós temos 3 pequenas dificuldades. Nós precisamos contrariar a natureza humana, nós precisamos contrariar toda a ciência e nós precisamos destruir a Igreja Católica. Se o banqueiro tivesse bom senso, ele diria assim: eu não vou entrar nessa, porque essa é uma barca furada. A não ser que o próprio banqueiro tenha chegado a essa percepção. Que seja ele o criador deste tipo de ideologia, que sejam os próprios metacapitalistas que estejam querendo, através destes artifícios, ludibriar-nos na compreensão do que é a natureza humana, esconder os dados da ciência e criar uma pseudociência que começa a oferecer confusões paralelas, ou mesmo ludibriar o ensino da igreja, ou causar confusão doutrinal. Mas a verdade é que nada disso pode ser bem sucedido. Meus queridos, é óbvio que estes discursos não podem ser bem sucedidos. Se eles são contra a natureza humana, se eles são contra a ciência, e se eles são contra a verdade da continuidade histórica da igreja, é óbvio que eles não podem ser bem sucedidos, a não ser que eles consigam nos paralisar e nos tornar totalmente inertes a toda esta tentativa de manipulação. É para isso que eles estão trabalhando. E eles estão trabalhando incansavelmente, e movem milhões de dólares para isso. Imobilizam a mídia, e criam discursos conflitantes, e vão fazendo experimentos de todo tipo, e vão investindo em todas as obras culturais para poderem fazer a nossa percepção ser adulterada. E, lamentavelmente, muita gente tem se deixado hipnotizar por este tipo de indução psicótica. Por isso eu queria te convidar a sair da hipnose hoje. É na hora que a gente acorda, é na hora que a gente toma consciência do que está acontecendo, que isso se desmonta como um castelo de cartas. Isso se desfaz como uma mansão de areia. Ou, para utilizar palavras conhecidas, esta casa pode ser uma grande mansão, mas ela está não construída sobre a rocha, e sim construída sobre a mais vulnerável areia. A areia da mentira, a areia do engano, a areia da ignorância, a areia da indução, a areia da inconsciência. Por isso, hoje nós precisamos reagir. E para reagir, você e eu precisamos tomar medidas claras. Precisamos olhar criticamente tudo aquilo que se diz na mídia, nos meios de comunicação, nesses novos projetos educacionais. A gente precisa estudar como uma tarefa individual, intransferível e necessária. A gente precisa colocar a cabeça para funcionar. Eles querem nos emburrecer. É por isso que está se criando este caos educacional. É por isso que se está idiotizando tanto a juventude, dando música de péssima qualidade, ensinando-se nossos jovens a perversão moral, fazendo com que eles se percam no desinteresse pelo ensino e pela educação formal. Nós precisamos acordar.
Este castelo está construído sobre areia. E se nós nos levantarmos e reagirmos, nós vamos virar o jogo. Isto é certo, porque a verdade está do nosso lado, o bom senso está no nosso lado, e sobretudo, a vontade da população está do nosso lado. Portanto, vamos nos empenhar. A partir de hoje, não seja um agente passivo, vá atrás, fale com os jovens, acorde os nossos jovens, abra os olhos da juventude que está sendo manipulada nas nossas escolas, fale com os pais, desperte as crianças, crie uma onda de consciência na sociedade, faça com que a sociedade volte a pensar. Então, nós devolveremos o Brasil ao Brasil. E nós o tiraremos deste cativeiro e deste sequestro das fundações, do governo e da nova ordem mundial. Muito obrigado.